Então, pessoal, seminário da disciplina de Engenharia de Software, professor Adenilson, meu nome é Dario Calçado e nosso tema é sobre o desenvolvimento de métricas de microinteração para predição de defeito de software. Então, são métricas novas, métricas de microinterações do desenvolvedor em relação ao software, em relação ao desenvolvimento para predição de alguns problemas que o software pode ter. Dando introdução ao trabalho, o importante nesse desenvolvimento é que a garantia da qualidade é uma necessidade no desenvolvimento dos softwares. Isso é uma coisa lógica. Todo software você tem que prezar pela qualidade desse software, principalmente nos dias atuais, porque nós temos um tempo limitado de produção e esse tempo limitado acaba provocando, às vezes, alguns atropelos dos desenvolvedores. Um exemplo que a gente pode citar é se um sistema, por exemplo, atrasar 4 semanas, pode ter uma perda de 22% do lucro, da lucratividade desse software, considerando, por exemplo, se ele tiver uma vida útil de 52 semanas. Isso, as próprias pesquisas científicas já relataram esses valores, não são valores empíricos, são comprovações. Existem muitas técnicas para a previsão de defeitos. É uma área em alta na engenharia de software. Então, a engenharia de software ela foca muito nessa área de conseguir prever defeitos, principalmente no processo de desenvolvimento, antes do produto final ser liberado. A gente pode utilizar algumas métricas que já existem, como as métricas de código-fonte, ou CMs, e as métricas de histórico de alterações. As métricas de código-fonte são análises do próprio código-fonte, algumas sintaxes, algumas coisas que você consegue, através de meios automatizados, algumas métricas, descobrir esses possíveis defeitos futuros. E o histórico de alterações são que analisam todo o histórico das alterações ocorridas no código-fonte do programa. Porém, nenhuma das duas aborda o comportamento do desenvolvedor, né? Então, o comportamento do desenvolvedor não é levado em consideração nessas métricas. Uma coisa interessante é que Latosa e seus colaboradores pesquisaram os hábitos de trabalho dos desenvolvedores. Interrupções de trabalho e mudança de tarefas frequentes afetaram a qualidade do software. Então, já foi comprovado na literatura que o comportamento do desenvolvedor, quanto tempo ele para estar codificando, ele para, dá um tempo, às vezes até de dias, de semanas, quando ele volta, tem que ter todo aquele processo de retomar a linha de raciocínio, isso interfere na qualidade do software. As interrupções no próprio desenvolvimento do trabalho, isso tudo gera problemas, pode gerar inclusive defeitos no software, que é o que é levado em consideração em relação ao que a gente vai falar aqui hoje. Parnin e Rugaba relataram que as interrupções têm efeitos negativos sobre a recuperação do contexto durante as tarefas de programação. Então, você parar para depois retomar o raciocínio, saber em que ponto que estava aquele módulo que você está programando, ou aquela parte do programa, aquela etapa do sistema, isso gera problemas. Coy e Myers identificaram as possíveis causas comportamentais de erros de programação usando um modelo de degradação de processos cognitivos humanos. Então, existem processos de raciocínio humano, processos cognitivos humanos, e eles fizeram essa comparação entre os processos cognitivos e as possibilidades de erros de programação, e verificou-se uma relação direta entre eles. Então, algumas métricas de software baseadas em comportamento foram elaboradas, algumas de grande porte. No trabalho que a gente está mostrando, o tema do nosso trabalho, nós vamos falar de micrométricas, métricas de microinterações. São coisas mais específicas, mais detalhadas em relação à programação. Uma coisa importante é que essas métricas de microinterações, elas capturam interações comportamentais no desenvolvimento. Então, durante o desenvolvimento, elas vão capturando comportamentos, reações, elementos do desenvolvedor. À medida que o desenvolvedor está programando, existe algo captando essas microinterações. No nosso caso, nós usamos, na pesquisa que nós estudamos,
foi utilizado o Mylyn, que é um plugin da IDE Eclipse para armazenamento e recuperação de tarefas de contexto, ou Task Context. Busca de solução para a previsão de erros, levando em consideração o comportamento dos desenvolvedores. Então, conseguir prever erro de acordo com como os desenvolvedores estão se comportando. Essa é a grande jogada. É uma pesquisa desse ano, de 2016, e que trouxe realmente grandes inovações. Então, as microinterações, elas acontecem o tempo todo, e aí foram então elaboradas métricas, maneiras de medir essas microinterações, de extrair, de captar essas microinterações. Recentemente, os pesquisadores usaram histórias de interação de desenvolvedores para facilitar o desenvolvimento e manutenção de software. Isso é uma abordagem interessante, que dependendo da história que o desenvolvedor conta durante a programação, como foi que ele fez o sistema, isso pode ser utilizado. Diferentes tipos de tarefas, por exemplo, correção de bugs ou aprimoramento de recursos, estão associados a diferentes estilos de edição. Desenvolvedores diferentes se comportam de maneiras diferentes. Então, o grande desafio de fazer métricas de comportamento é criar uma métrica que sirva para, pelo menos, a grande maioria dos desenvolvedores, mesmo sendo desenvolvedores diferentes, com comportamentos diferentes. O importante não é a conduta, vamos dizer, pessoal do desenvolvedor, mas sim a conduta na programação, a conduta do desenvolvimento das paradas, como alguns exemplos que nós vamos citar mais adiante. Então, as métricas, elas ocorrem de forma bem interessante, como o Mylyn foi citado. O Mylyn, ele é utilizado para a extração dessas métricas de microinteração. Ele foi usado na pesquisa para fazer essa extração. Ela permite a coleta de informações sobre as atividades do desenvolvedor no Eclipse. Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo no IDE Eclipse, na IDE Eclipse, né, que é uma ideia bastante difundida, mundialmente conhecida, para desenvolvimento Java, o Mylyn fica já no background captando todo o comportamento do desenvolvedor. Cada evento é gravado com atributos como Start Date, End Date, Structure Handle e Interest. Por exemplo, os atributos Start Date e End Date representam a hora de início e de fim de um determinado evento que o desenvolvedor realizou. O atributo Structure Handle denota os arquivos e métodos correspondentes no evento. Por exemplo, para editar eventos, o atributo Structure Handle indica o arquivo sendo editado. Então, ele vai dizer assim, qual é a estrutura que está sendo utilizada. Se o desenvolvedor está editando um arquivo, ele diz, é uma edição, e diz qual é o arquivo que está sendo editado naquele momento. O valor interest, ou grau de interesse, né, do inglês degree of interest, indica o interesse do desenvolvedor no arquivo correspondente. É uma métrica muito interessante. Ele calcula o número de vezes que aquele arquivo está sendo acessado, o tempo que aquele arquivo está sendo acessado, e ele faz um cálculo matemático, o próprio sistema faz isso, do DOI, né, do DOI daquele arquivo em relação àquele desenvolvedor, né, daquele arquivo que está sendo manipulado, selecionado, editado, enfim, em relação àquele desenvolvedor. Aqui é um exemplo bem simples. Então, você tem o Mylyn, que ele gera um log, né, que num primeiro momento parece um pouco confuso, mas na verdade a gente consegue extrair de forma até tabulada. A gente vai extrair seleções, né, edições, comandos, propagação, predição e manipulação. A manipulação é o que gera o valor do DOI. Então, são tipos de interação que o desenvolvedor realiza. Dependendo do tipo de interação, o Mylyn vai captando todos eles normalmente. E aí ele gera um arquivo de log. Então, esse é um exemplo de log de uma sessão usada na investigação de um desenvolvedor, né, de um vídeo desenvolvedor. Então, a gente tem as horas de início, as horas de término, o tipo de interação que está acontecendo e o Structure Handle vai dizendo qual é o arquivo em que aquele desenvolvedor está mexendo. Então, por exemplo, aqui no item 11, foi editado durante esse tempo esse arquivo. No item 16 já foi selecionado esse, depois esse mesmo arquivo foi editado, logicamente, num tempo
subsequente. Então, até se ele basta só selecionar, às vezes não edita, ele só selecionou. Se ele selecionou e editou, são duas interações, o Mylin vai gravando isso tudo. E aí foi elaborada então a maneira de calcular essas microinterações através de métricas. Basicamente são dois tipos de design das métricas, as métricas de arquivo, design por arquivo ou design por tarefa. O objetivo do design das microinterações, das métricas de microinterações, é pegar as interações do desenvolvedor que estão associadas com a confirmação de erros. Então é interessante, você vai pegar a métrica daquela interação que a gente já conhece que gera erro, ou que pode gerar erro. E aí está a previsão. Então qual é a interação que pode gerar erro? As métricas vão definir isso. Interações de desenvolvedores a partir de estudos exploratórios existentes. Então, mediante estudos exploratórios, que já definirá essas interações podem provocar erros. Então, as métricas vão identificar essas interações. E o que essas interações geraram para descobrir aonde é que tem os possíveis erros. Por exemplo, interrupção durante as sessões das tarefas. É um comportamento do desenvolvedor que geralmente gera erro. Troca frequente de tarefa, isto é, um curto espaço de tempo para compreensão de código antes de iniciar um novo ou anterior contexto da tarefa. Às vezes a pessoa está fazendo um módulo, pouco tempo depois ela já está fazendo outro módulo, às vezes até o primeiro não está nem terminado. Então, isso com certeza vai gerar problema, gera erro. Qualquer arquivo fora da sessão, acessando o mainstream do contexto da tarefa. Então, às vezes o cara está aqui gerando, por exemplo, trabalhando num módulo de frente de loja, um exemplo, e de repente ele está selecionando um arquivo de contas a pagar, um arquivo que tem a ver com controle financeiro, de pagamento, não de frente de loja. Então, isso provavelmente denota algum tipo de equívoco que vai gerar erro. Edição repetida de arquivos com muitas mudanças anteriores. Então, um arquivo está sendo mudado muitas vezes. Isso também denota um possível erro, aqui só citando alguns exemplos. O Mylin basicamente inclui informações de seção de nível de tarefa. Por exemplo, uma única tarefa ela pode envolver um ou vários arquivos. Então aqui eu tenho várias tarefas. Essas tarefas elas podem mexer com um arquivo ou mais de um arquivo, certo? No exemplo que nós vamos citar mais adiante, foi gerado o Mylin, gerou as métricas de dezembro de 2005 até um determinado período P, que foi junho de 2009, e do período P até junho de 2010. Aí você pode falar, mas essa pesquisa não é de 2016? Então o Mylin já deixou isso registrado para um sistema que a gente vai citar como exemplo, foi um exemplo base para o seminário, para a apresentação de hoje, a gente pegou esse exemplo. Então o importante você tem várias tarefas, e a tarefa pode envolver mais de um arquivo, com certeza. Algumas métricas de microinteração são computáveis no nível do arquivo, enquanto outras são computáveis no nível da tarefa. Quando é no nível do arquivo, eles capturam interações específicas de um desenvolvedor mexendo, ou selecionando, ou editando, ou realizando alguma operação em um determinado arquivo específico. Por exemplo, a gente trouxe um exemplo. Então, existe uma métrica de microinteração chamada de NumEditEvent, que conta o número de eventos de edição de um arquivo em uma seção da tarefa. Então, quantas vezes esse arquivo está sendo editado? E isso é uma métrica, é uma medida. O número de vezes que aquele arquivo está sendo editado. Então, é uma métrica relacionada ao arquivo. Existem também as métricas relacionadas à tarefa, que capturam propriedades do escopo da tarefa em uma seção de tarefas, ao invés de ser só num arquivo específico. Então eles verificam a tarefa como um todo, independente do número de arquivos. Por exemplo, o NumInterruptions, que conta o número de pausas temporais entre eventos de interação durante a sessão da tarefa em geral. Então, você está realizando uma tarefa, quantas vezes essa tarefa está sendo interrompida? Quantas vezes o desenvolvimento dela está sendo interrompido? Né? Quanto tempo está sendo interrompido? Nesse caso aqui, o NumInterruption é o número de vezes que está sendo interrompido. E aí a gente trouxe um exemplo para a gente entender como é que funcionam essas microinterações, essas métricas de microinterações, e principalmente para elucidar
a capacidade que elas têm de predição, de auxiliar na predição de erros no desenvolvimento, né, após o desenvolvimento. O exemplo experimental usou o Eclipse Bugzilla, que é um sistema que foi analisado de dezembro de 2005 até junho de 2010. Por que dezembro de 2005? Esse sistema, na verdade, ele já existia até um pouco antes, alguns experimentos dele. Porque em dezembro de 2005 o Mylyn começou a ser utilizado e desde então ele já está sendo utilizado já em grande escala por um grande número de desenvolvedores. Uma coisa interessante dentro do processo experimental é que ele segue um padrão que já existe para predição de desenvolvimento, né? Um padrão que já existe. A comparação entre as métricas de microinteração com as métricas que nós já citamos, ECMs e HMs, ela foi realizada, mas seguindo já um padrão já conhecido para previsão, né? Montar um classificador para previsão de erros. Funciona onde você tem os arquivos do software. Esses arquivos do software são extraídos instâncias desse arquivo, partes do código. Essas partes do código é analisado para ver quais são as que têm erros, que não têm erro. Elas já recebem uma seleção aqui. É feita a extração das métricas nesses códigos. Depois dessas extrações, elas são utilizadas para gerar um banco de treinamento para o Machine Learner, que no caso é uma técnica de Machine Learning que vai aprender, né, vai treinar, vai aprender com esses dados, e aí em cima desse aprendizado ele vai conseguir classificar novas instâncias, e aí ele vai dizer se aquilo pode ou não ter erro no futuro. Então a ideia é exatamente essa, você criar um elemento, né, um sistema, através de aprendizado de máquina, que consiga classificar se aquele código pode ou não ter erro no futuro, baseado, é claro, em outros erros, certo? Em outros códigos com erro que já existem. Então funciona exatamente assim, a coleta de todos os arquivos válidos dos logs, pegou o log do Mylyn, né, da seção do Mylyn, e foi feita a extração no sentido de utilizados como aprendizado de máquina. E conta-se o número de pós-defeito em cada arquivo. O que é o pós-defeito? O pós-defeito é o número de erros, ou se teve ou não erro, no momento em que o software foi liberado. Então, o sistema, quando o software foi liberado, gerou erro naquela parte do código, então essa parte do código é classificada como tem um erro. Então é exatamente isso. A segunda etapa foi rotular esses códigos. Os que tinham erro foram classificados como bug, se tinha pelo menos um erro, um pós-defeito, né? Pelo menos um pós-defeito, e caso contrário, o arquivo era rotulado como limpo ou clean, né? Como queira chamar. Então sempre era feito assim, pegava-se a instância, verificava se tinha pós-defeito. O que é o pós-defeito? É se depois da liberação do software existia um erro naquele código, gerou erro aquele código. Gerando erro, ele é classificado como bug. Não gerando erro, ele é classificado como clean, e isso foi utilizado, né, para fazer a extração das métricas. Então depois, feita essa rotulação, as métricas foram tiradas, tanto as métricas de microinteração como as de código e as históricas para cada instância. Finalmente, treina-se os modelos de previsão usando os algoritmos de aprendizado de máquina implementados no software Weka. Então, o Weka é um software de aprendizado de máquina que tem vários algoritmos, como árvore de decisão, como redes neurais artificiais, enfim. Então, a ideia da pesquisa aqui não foi efetivamente analisar esses algoritmos de aprendizado, mas sim analisar as métricas no desenvolvimento, né, as métricas que conseguiam prever, que conseguiriam ser utilizadas para previsão de erros. Para cada sujeito que que ele chama é essa parte do código que foi gerada a instância. Eram efetuadas 100 medidas, 10 vezes em 10 validações cruzadas. Então era feita a medida em 100 vezes para garantir que não teria erro, para garantir realmente uma exatidão maior. E aí esses erros, ele foi desenhado em gráficos de densidade, histogramas, com as 100 medidas. Como o tempo do nosso seminário ele é limitado, nós não temos condição de apresentar os histogramas. Nós vamos apresentar uma tabela que mostra já o resultado de forma bem evidente do alcance e da importância, né,
das medidas das métricas de microinteração. Então o resultado é esse. Foram utilizados 5 sujeitos, incluindo todo o código do programa. Esses outros sujeitos, na verdade, são partes divididas no próprio Eclipse. Você tem lá o Eclipse, são códigos Java, né? Então você tem o mylin.java, você tem o team.java, você tem o JDP e o Core que foram unidos em um.java, enfim, você tem partes do programa. O que é chamado a atenção aqui nessa parte? Se nós analisarmos o grau de acerto deles, o grau de previsão de erros, quando você une as 3 métricas, em todos os casos são melhor do que as métricas individuais e as métricas mais utilizadas e que não levam em consideração o comportamento do desenvolvedor. Então, quando nós utilizamos métricas de microinteração, métricas que levam em consideração o comportamento do desenvolvedor, você tem um ganho da previsão de erros de forma considerável. A mesma coisa se nós compararmos individualmente as métricas de microinteração com as outras métricas individualmente, as métricas de microinteração também conseguem um valor maior. Mas o grande impacto é você conseguir utilizar as 3 métricas para previsão de erros. Aí você tem um ganho maior no desenvolvimento, na predição de erros no seu desenvolvimento. Embora os valores da medida F variaram, houve uma clara tendência em que a utilização dos 3 superou a utilização das 2 métricas mais comuns e que não levam em consideração o comportamento do desenvolvedor. Em outras palavras, adicionando as métricas de microinteração, as outras 2 métricas, melhorou o desempenho de previsão do que quando você tem só as 2 métricas comuns de código e as histórias. Além disso, houve uma tendência geral em que as métricas de microinteração elas ganharam das outras 2 de forma individual, como nós já havíamos dito. Então você consegue perceber que para fazer a previsão de erros, o comportamento do desenvolvedor ele gera métricas que são possíveis de serem utilizadas e conseguem um ganho de previsão em relação a isso. O que nós podemos concluir em relação a essa pesquisa? Diferentes algoritmos de machine learning produziram resultados parecidos, porém pode-se avaliar isso futuramente com mais detalhamento. Como a ideia da pesquisa não era avaliar os algoritmos de aprendizagem de máquina, mas sim as métricas, então você trabalhar algoritmos de aprendizado também melhores, aperfeiçoar os algoritmos, ou até mesmo implementar os algoritmos ao invés de usar um software já específico como o ECA, talvez o ganho seja maior, então é algo que pode ser analisado no futuro. As métricas de microinteração contribuem significativamente para melhorar o desempenho da classificação de defeitos quando usados em conjunto com o conjunto de métricas existentes. Então, se você pega as métricas existentes, coloca as métricas de microinteração, você consegue uma predição de defeitos realmente muito maior. Os padrões de interação do desenvolvedor afetam a qualidade do software de modo significante. Lógico que a gente pode realmente deduzir isso. A partir do momento que eu uso métricas de microinteração, que levam em consideração o comportamento do desenvolvedor, e isso gera uma predição melhor. Então, o padrão de interação do desenvolvedor é importantíssimo na predição de possíveis erros, na predição de erros no código do software que ele está desenvolvendo. Em termos de aplicações futuras, as métricas de microinteração são promissoras métricas significativas para uma variedade de ferramentas centradas no IDE, para a geração de avisos de pré-commit de alterações perigosas, podendo inclusive ser implementados localmente. Ou seja, antes do desenvolvedor, você está desenvolvendo o software, antes de você fazer o commit do código, você utiliza uma ferramenta, você pode utilizar uma ferramenta que calcula essas métricas de microinteração, pode até unir com as outras 2 métricas, e isso vai dizer assim, antes de você fazer o commit, o seu código possivelmente pode dar erro aqui, aqui e aqui. Isso vai facilitar muito. Então fica como sugestão de trabalho futuro e isso provavelmente vai acontecer realmente. Pode-se utilizar a extração de métricas de microinteração em outras ferramentas além do Mylin. Também é uma coisa que você pode deduzir, não obrigatoriamente ficar preso ao Mylin, embora o Mylin seja bastante útil.
Em geral, espera-se que futuros modelos de predição de defeitos usem mais informações das interações diretas em micronível dos desenvolvedores para melhorar essa predição. Então, quanto mais você consegue detalhar a interação do desenvolvedor, quanto mais você consegue verificar níveis de interação menores, melhor, né? Existe uma tendência de melhorar a predição de erros. É uma tendência. Só algumas observações finais. O MyLean, ele está, né, uma referência muito importante, está nesse link. Você pode fazer acessar esse link. Ele tem a explicação do MyLean. Então, algumas observações para a gente finalizar. O MyLean, ele é uma ferramenta muito importante, então ele existe uma referência para ela, né, com explicações, como o log, enfim, então fica como sugestão. E essa pesquisa que nós trouxemos nesse seminário, ela está completa, inclusive com todos os gráficos, com todos os logs, todos os algoritmos que foram utilizados, as métricas, todas as métricas de microinteração, nós citamos só 2 exemplos, mas existem várias, elas estão completas nesse site também, então aí tem a pesquisa completa quem quiser. Essas são as referências que nós utilizamos, então muito obrigado e que a gente possa continuar estudando não só a engenharia de software, mas a ciência da computação de um modo geral, que realmente é bastante cativante a todos nós. Muito obrigado.